Olá, pessoal. Começa aqui o Especial Saúde. Espero que vocês e seus familiares estejam bem e se cuidando. A luta continua. O Brasil ainda aponta situações e pontos distintos em relação à intensidade da Covid-19. E para nos orientar sobre diversos temas que envolvem a pandemia, nossa convidada honrosamente é a doutora Raquel Muarrec, médica infectologista da Rede D'Or. Doutora Raquel, olha, uma honra tê-la aqui conosco no Especial Saúde e principalmente para contar um pouquinho dessa luta, como eu disse, que a gente vem enfrentando, né, e que vocês representam, entre aspas, o nosso exército aí nesse combate. Tudo bem? Como é que estão as coisas, doutora Raquel? Obrigada pelo convite, Elias. Obrigada, Lúcia. Obrigada a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre como está sendo, né, 4 meses dessa doença aqui no país, né? Sem dúvida alguma. Bom, eu sempre digo que biografias acontecem às terças, mas aqui a gente quer saber de onde as pessoas vieram, né? Como elas chegam até aqui. Então, conta um pouquinho da tua biografia, doutora Raquel. Estou na Rede D'Or, né, em torno de 18 anos no total. Na frente já passamos já por alguns surtos, né? Nós tivemos a pandemia de H1N1 em 2009, onde eu era responsável pelo pronto-socorro no Emílio na época, e agora, e na época também, com responsabilidade dentro da rede nossa que está agora. Então, existe esse enfrentamento entre todos os colegas, né, que a gente passa. Pandemia é uma comunhão de todos na área da saúde, para que a gente consiga passar por ela de uma forma mais adequada. Então, é uma doença que não dá para ser só para infecto, não dá para todo mundo, desde médico, fisioterapeuta, fono, né, de todas as áreas médicas como um todo. Então, precisamos de força para que vamos passar por isso de cabeça erguida. Vamos lá. Amém, com força, sem dúvida alguma, muita fé e esperança, né? A doutora Lúcia Abel também participa sempre com a gente, né? E nos questionamentos, até para a gente ter um aprofundamento técnico maior, né? Agora, doutora Raquel, algo novo em relação à conduta clínica e tratamento para combater a Covid-19 nesses últimos tempos? Olha, o que eu posso dizer é assim, existem várias frentes de tratamento. Tratamento hoje, a gente já passou pela utilização dessa hidroxicloroquina como uma terapêutica inicial, até eu já usei em protocolo da minha instituição, e também já deixamos de utilizar, porque não mostrou evidência também no nosso segmento dos casos. Por exemplo, eu já fiz mais de 500 pacientes de forma moderada e grave, internado, e nós não tivemos essa resposta no início. Temos outras abordagens, não só as mudanças de antibióticos, os imunomoduladores que a gente está usando. Já fiz tratamento com inibidores de protease, do ponto de vista que é o tratamento. Nós temos remédio que trata o HIV, vamos dizer assim, remédio que trata hepatite, remédio que faz bloqueadores de interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, e o geral, que a gente está discutindo, que seria o plasma, que é um trabalho muito ainda inicial, mas que é uma terapêutica que já existe um protocolo liberado para a gente utilizar, que é o plasma. Existe as globulinas como um todo, que a gente utiliza também. Eu usei em alguns casos, quando você tem uma resposta de imunoglobulina, você está para mim, possa me ajudar nisso, com imunoglobulina G, M baixa, uma resposta inflamatória elevada, a gente tem o uso de uma chamada pentaglobulina, que a gente está usando também. Como resposta clínica, o indivíduo, ele é muito indivíduo, separado, vamos dizer assim. Então, cada paciente, ele não é igual ao outro. Eu tenho internado hoje, em torno de uns 30 casos, desses, alguns imunoglobulina elevada, outros com imunoglobulina baixa, alguns com nível de imunidade celular, que é o CD4 elevado, normal, outros com 100, 50, 150, que é um nível muito baixo de imunidade, com aparecimento de infecções secundárias. Esse tipo de paciente a gente não pode usar
o bloqueador de interleucina, porque eu aumento a capacidade de baixa resposta dele. Eu tenho que ter um indivíduo na mão do ponto de vista imunológico, para que eu possa trabalhar em melhor da sua resposta clínica. E contar com o nível da medula dele e a periferia para me ajudar. Então, esse paciente, cada caso é um caso. E ele não tem receita de bolo, infelizmente. Eu gostaria muito que tivesse um remédio só, tratamento simples, e que cada paciente respondesse 100%, como eu gostaria. Mas isso ainda não temos esse número ideal. O que a gente observa, né, doutora Raquel, é que a resposta imune, ela é muito individual, e estudos vêm mostrando isso, né? Sim. E ela realmente é a resposta mais importante para a eliminação do vírus, tanto a resposta imune celular como a resposta humoral com a produção de anticorpos. Isso. E estudos recentes têm mostrado a participação importante dos linfócitos TCD4 e CD8 no combate à Covid-19, né? Muito. Isso. E esses estudos mostram claramente que a resposta tem sido muito individual, ou seja, deve existir algum fator genético envolvido que é determinante numa resposta mais satisfatória ou não contra a Covid-19. Então, os cientistas estão buscando informações, aventando a possibilidade de participação de indivíduos do grupo A ter um prognóstico pior da doença. Outros estudos mostram que o coronavírus são vírus já conhecidos há muito tempo, a população já, com certeza, foi exposta a um tipo de coronavírus, que são vírus comuns que induzem resfriados e gripes. O repertório de linfócitos desses indivíduos, existe um fator que facilita na resolução da doença, ou seja, existe uma imunidade cruzada de outros coronavírus que acabaram desenvolvendo uma resposta satisfatória e o indivíduo fica assintomático ou com sintomas leves. Então, existem vários estudos, né, caminhando para realmente ter uma resposta mais efetiva para entender toda essa doença, né? Não seria o caso das pessoas ter alguma medicação preventiva para impedir que o paciente evolua para a forma mais grave? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem lido muitas coisas a respeito da ivermectina, da cloroquina, né? Alguns estudos mostram que, na realidade, esses medicamentos são favoráveis e acabam sendo benéficos no início da infecção, né? Em doses pequenas e moderadas, e acabam sendo preventivos para a evolução do quadro mais grave, né? Eu queria saber de você se você concorda com isso ou você já tem uma experiência na sua clínica que demonstra o contrário. Olha, o tratamento leve, o cara responde sem tratar. Ele vai entrar e sair dessa doença. Vamos dizer assim, se ele entra em contato com 100 coronas, 100, entrou no organismo dele, a resposta dele leve, ele não precisa de outras medicações. É claro que todo paciente, por exemplo, que eu acompanho, eu faço exames no Start 0. Se esse exame ele já tiver fibrinogênio elevado, que é um exame, se tiver dímero elevado, que já mostra que ele vai ter uma resposta inflamatória maior para a segunda fase, a gente tem medicações que a gente introduz, né? Ações preventivas ou para diminuição dessa resposta inflamatória. Isso existe. Todos os antivirais, como a nitazolamida, que é o Anita, ivermectina, ou até a hidroxicloroquina, que todos são os antivirais. Um a gente usa desde 1937, que eu uso para malária há muitos anos. Os outros são terapêuticas antiparasitárias virais, que a gente utiliza. No início, eu acho que existe o tratamento. Eu tenho um quadro disentérico, vale usar o Anita. Eu tenho um quadro que eu nunca apresentei um mal-estar, tal, usar a ivermectina, mas assim, não temos uma evidência que essa resposta
vai diminuir a formação, pela quantidade de vírus que a pessoa vai ter. Ela não trata, ela diminui resposta inflamatória, mas ele não trata. Mas todo paciente, ele precisa ser feito os exames. Que exames? Essa prova inflamatória inicial, aguda. Com essa prova inicial, eu avalio. Esse paciente ele vai responder bem. Esse paciente não vai responder bem. Esse paciente ele teve contato com 100 corona, vamos dizer, na segunda fase. Se ele inflamar, ele vai inflamar. Os casos leves que eu tratei, eu preciso diminuir a resposta inflamatória antes da segunda semana. Isso aí a gente já está clássico agora, a gente já sabe que eu tenho que dar XYZ no cara que já tem. Agora, se aquele paciente faz o exame, não tem nada, prova inflamatória nenhuma, dímero zerado, abaixo de 215, não tem nada. Abençoa, vamos para frente, daqui 3, 4 dias repete o exame. Ó, alterou, ele está entrando na segunda fase, eu sou obrigada a começar a brincar, de tratar cada repercussão que ele vai apresentando. Entendi. Isso é tratar essa doença, é individual. Se eu falar, vamos medicar 100% a ivermectina, não é assim que responde. Vamos dar 100% de pessoas com a Anita, não vai ter uma resposta. Porque se aquele paciente que eu entrei com ivermectina, ou entrei... A ivermectina eu vou fazer para todos que internam na segunda fase, porque eu tenho uma resposta. Se eu quiser fazer um bloqueador, eu já estou tudo preparado para eu refazer, para eu indicar a realização. Então, na internação, em caso moderado ou grave que está internado, a gente tem N coisas que eu vou fazendo para saber se eu vou fazer alguma outra coisa ou se eu vou deixar o organismo dele responder. Essa doença, eu falo que ela desce um insano lá em Fortaleza. Ela tem o começo, meio e fim. Eu vou diminuir a intensidade, vou melhorar a queda, mas ele vai ter que chegar lá embaixo. Então, ele vai ter que chegar no 14, 15 dias. Não tem jeito. Se ele teve uma velocidade muito rápida no início ou quantidade viral muito alta, eu sei que ele vai inflamar na descida. Então, eu sou obrigada a intervir precoce de um jeito maior. Mas isso com exames. Eu não consigo atender ou aceitar um paciente completamente assintomático, porque eu estou pegando esse assintomático que fez telemedicina grave agora, com 15, 16, com falta de ar, com 20, que não consegue andar e nem rodar lá na frente. Por quê? Não quer dizer que ele não vai ter, ele pode não perceber, mas na hora que ele contar com aquele pulmão dele, ele não vai conseguir fazer. Então, o paciente ele tem que ser seguido, ele tem que ser acompanhado e ver se ele vai ter inflamação ou não. Se passar no 8º, 9º dia, zerado, prova inflamatória zerado, querido, abençoa, no 14º você sai de casa, tá ótimo. Mas não é assim. Não é o que cada indivíduo, infelizmente, responde diferente. E pela quantidade de vírus que ele adquiriu, vamos dizer. E o segredo, então, está nesse acompanhamento logo que você pega o paciente, sim, fazendo exames periódicos e ver a evolução da doença naquele indivíduo. Isso é o que eu faço. Meus pacientes todos eu faço. Linfócitos T, contagem de linfócitos T, imunoglobulina. Eu analiso esse indivíduo. O linfócito, essa imunidade é só na segunda coleta. O primeiro é prova inflamatória geral para eu tentar diminuir a inflamação. Aí, como ele vai consumir defesa, na segunda coleta que eu faço, eu analiso a imunidade. Que aí eu vou saber se eu vou intervir ou não, se eu vou internar ou não. Se eu tivesse quantidade de vírus, era mais fácil ainda para trabalhar. O que eu acredito nessa doença é que ela é sindrômica e ela tem que ser dada medicação, que nem o coquetel de paciente HIV que eu trato há muitos anos. Não existe uma droga única, existe um apanhado de drogas para fazer efeito. Né? Não é que nem H1N1 que existe o Tamiflu, que é o oseltamivir. Não é isso. Então, não é assim que esta doença age. Ela age sindromicamente. Essa conversa esclarecedora hoje acontece com a doutora Raquel Morrec, médica infectologista da Rede D'Or. Já agradecemos a participação, ela ter aceito esse convite, né? Pedindo também que você se inscreva no canal, porque efetivamente dá para perceber nesta conversa com a doutora Raquel, com a doutora Lúcia, a intensidade, a gravidade efetivamente, né? De alguns casos que tem surpreendido efetivamente a classe médica. Agora,
Doutora Raquel, você falou uma palavra agora antecipadamente, a doutora Lúcia falou ivermectina, e eu quero trazer para um quadro. Eu fui repórter esportivo há muitos anos, né, há 16 comecei como biógrafo, mas na época a gente dizia com outros números, né? O Brasil tem mais de 220 milhões de técnicos de futebol, mas tem mais de 220 milhões de médicos também. Todo mundo tem a sua gavetinha em casa, né, para uma automedicação. Catando, exatamente. Agora, o que preocupa, doutora Raquel, é que as pessoas estão indo às farmácias, comprando algumas medicações, como a ivermectina, tomando antecipadamente. Então, eu queria que você passasse uma mensagem, um alerta, uma bronca, o que quer que seja, para essas pessoas. Olha, vamos lá, é o seguinte, idealmente é que todo paciente ele seja assistido por um médico, seja orientado a tomar ou não tomar. Tratar essa doença ou tomar profilaticamente, hoje já mostrou que a hidroxicloroquina é profilático, até nos pacientes com lúpus ou que já fazem uso crônico, ele não teve uma resposta tão eficaz ou de melhora na qualidade. Diz que acabou de sair o trabalho. Ivermectina é uma droga que mostrou-se uma eficácia in vitro, não in vivo, como uma diminuição, mas não temos uma coisa definida como uma resposta. O que melhora mesmo hoje, está comprovado, ajuda, é diminuir a inflamação deste paciente para atravessar essa doença de forma ideal. Uso de corticoide seria? O corticoide, vamos lá, Lúcia, essa é uma pergunta maravilhosa. Eu já uso corticoide nessa doença desde março. Acabou de sair o trabalho agora, mas a gente já está usando desde o início isso. Então, a dexametasona não é a melhor terapêutica, tá? Foi feito nesse trabalho em Oxford, mas não é o corticoide de melhor penetração pulmonar, vamos dizer assim. E eu não uso corticoide na primeira semana. Eu não uso. Uso a partir da segunda semana, do 7º, 8º dia em diante, quando eu sei que ele começou a evoluir para foco pulmonar. Então, o uso da dexametasona que as pessoas estão usando erroneamente também na primeira fase, elas também não diminuem. Você mexe muito na parte imunológica do paciente e isto não é o adequado no início que eu preciso de ajuda. Uhum. Então, essa a gente ainda não está usando, eu não utilizo isso no início. Já mostrou que é uma eficácia boa, diminuir a mortalidade, ajuda muito na resposta a pacientes graves na segunda semana ou no início, quando ele tem gravidade ou piora laboratorial e de imagem. Então, corticoide sim tem que usar internado, a gente está usando e é protocolo nosso. Agora, na primeira semana, não. Primeira semana eu tenho que diminuir a inflamação como um todo, mas de acordo com os exames que o paciente consegue fazer. Se ele me fizer exame, ele não tiver diarreia, ele não tiver isso, não tiver nada, eu repito os exames 72 horas. Se em 72 horas, que é a parte imunológica, eu vou analisar, ele tiver fibrinogênio elevado, tiver transaminase elevado, tiver começando a inflamar, eu vou mexer aí. É onde o paciente apresenta sintomas. O paciente ele não é igual ao outro. Não adianta eu achar que vou tratar igual o indivíduo. Eu não achei até agora um paciente igual ao outro nessa patologia, infelizmente. Perfeito. Então, reforçando aqui a importância da busca pela área médica e não da automedicação. Isso é determinante. Isso. Muito bem. Doutora Lúcia? Então, doutora Raquel, a gente, pelo que a gente tem escutado, eu tenho lido alguns trabalhos, também acompanhado os pesquisadores lá na USP, nós estamos numa situação um pouco longe de controle da pandemia, né? Então, assim, essa falsa sensação de diminuição de número de óbitos diários, né? Essa diminuição de ocupação de leitos, ela, na realidade, é uma visão falsa, né? Porque estudos de projeção com epidemiologistas, né, lá da USP, indicam que o número de óbitos parece que vai continuar aumentando, né? E tudo isso indica que vamos ter essa epidemia ainda por um bom tempo. E, conforme até diz o doutor Eduardo Massad, lá da USP, o platô de uma curva não é bom,
sinal bom é quando a curva cai. E a nossa Isso. curva ainda não caiu. Né? Não caiu. Então, assim, a gente tem que continuar com as medidas preventivas, com o uso de máscaras de forma adequada, né? Com a higienização. E a gente observa que agora estão abrindo as academias, os shoppings. Eu gostaria de saber de você, se você acha que é o momento dessa abertura e também se a gente está pronto para ter esse enfrentamento ainda por longos meses, que é o que parece que vai acontecer. Olha, distanciamento social é o que eu faço desde que começou essa pandemia. Então, é saber distanciar-se, né? Não ter festa, não ter reunião, né? Saber manter-se distanciado. É saber, essa é a convivência de hoje. Esse vírus, ele está na rua, não adianta que ele não vai acabar até termos a vacina ou o remédio sindrômico para tratamento. Existe a transmissão em pessoas, a pessoa, se tiver menos de 1,5 metro. Não tem outra conversa. Isso já é comum e é desta forma já falado e pautado. Concordo com o colega que platô não é o ideal, eu gostaria que tivesse em queda, né? Mas enquanto um caso levar a 2 casos, a gente não vai ter diminuição desta curva e nem esse platô ele é definitivo e nem por quanto tempo fica o platô, né? A gente está no platô, mas não desce. Então, o cuidado tem que ser mantido. Agora, eu acho que tem economia, tem as coisas que precisam. Então, eu concordo em abrir em blocos os locais, porque eu manter a pessoa em casa, ela está se contaminando da mesma forma, porque ela não faz o isolamento, ela não faz distanciamento, ela não sabe fazer compra no supermercado, ela não sabe usar máscara e ela continua se contaminando. Então, você ter um trabalho onde você vai dirigido àquele local, naquele local, a pessoa é obrigada a fazer testagem a cada 15, ela fazer aquilo ali, ela vai aprender que aquilo tem que ser feito. Então, talvez isso ajude ele a levar isso para a casa dele. Porque eu manter a pessoa em casa não ajudou, a gente só segurou isso um pouco mais para o preparo da saúde, mas continua tendo 1, 2, 3, 4 da mesma família, todo mundo, e então não conseguiram fazer, né, de forma Então, essa é uma coisa também que chama atenção, porque essa prática de isolamento, para alguns especialistas, ela é questionável. Então, assim, ficar dentro de casa, com ambiente fechado, com pouca ventilação, também não faz bem. E o que tem mostrado alguns estudos é que as pessoas que se contaminam são as pessoas que convivem no mesmo local fechado. Então, o ideal então seria, por exemplo, fazer o exercício físico ao invés na academia, que é fechada, fazer em parques, em lugares abertos, ventilados, né? Você concorda com isso? Eu acho que tem que ser feito com máscara, trocar a máscara após o período da corrida que fez, não usar bebedouro em parque, manter-se distanciado das pessoas. As pessoas não conseguem manter o distanciamento, essa que é a verdade. Nós não conseguimos fazer o distanciamento de forma correta. Eu almoço em horário diferente, eu como separado, eu chego na minha casa, eu tenho todo o cuidado, eu fico mais no meu quarto, queria ficar misturado na sala comendo pipoca, fazendo filme. Era o ideal, que eu gostaria muito, mas não posso fazer isso ainda, porque eu sou a pessoa de risco. Então, você tem que ter esse cuidado. O cara fala, não, mas a gente já fez isso em casa, deixei uma pessoa para fazer, ir lá na rua e voltar, mas eu estou pegando familiar, porque ele continua indo lá, beijando, ele continua abraçando, ele continua não trocando as coisas e continua transmitindo para o seu familiar. O cuidado, o distanciamento é muito difícil fazer de forma rigorosa, mas se você não fizer isso, você vai ter transmissão cruzada dentro da sua casa, isso não tenha dúvida.
Doutor Raquel, isso que você citou é importante. O brasileiro, ele gosta, ele precisa de contato, né? Tanto que não tem beijo, não tem abraço, ele inventou a cultura. Eu vou uma vez por semana na minha mãe, uma senhora de 83 anos, né, para abastecer, para ver e tal, e quando eu imaginava que ia dar uma cotovelada na minha mãe, né? Enfim, então tem que ter uma forma de contato. Então, o brasileiro quer dar uma cotoveladinha, quer dar um toque de pé, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, mas também que algumas pessoas, né? Acho que um caso que tem até espantado, pessoas que estão reclusas em casa têm pego a Covid. Pego porque quem leva é quem entra. Não tira o sapato, não toma banho, não precisa trocar roupa, acabei de pôr agora, não tira. O higienizar a mão não é de forma tão ideal e vai abraçar a pessoa. Não adianta. Fala, mas eu tenho que manter o distanciamento dentro da minha casa? Eles acham isso absurdo. Então, querido, é o que eu faço, todo mundo tem que fazer. O distanciar-se é isso. Não só dentro de casa, como fora. E máscara no pescoço, eu vejo... eu só tirei um pouco para escovar meus dentes. Se tirou, tira inteira. Porque ela contamina o pescoço da pessoa. A pessoa não pode usar máscara no pescoço. Então, eu falo, tá errado, o seu pescoço, ele não é argola, essa máscara. Ela é máscara para ficar no rosto. E eu vejo muita máscara inadequada, porque ela tem que cobrir metade do nariz e abaixo do queixo. Bem aqui. Então, ela tem que ter coberto, senão a pessoa movimenta a boca, ela desce ou ela sobe, se ela ficar aqui. Então, tem máscaras bonitas, mas não funcionam. E eu falo, essa máscara sua não vale, não serve. Eu uso máscara, às vezes, 12 horas. Não tenho problema. Eu tenho falta de ar. Não tem falta de ar. É costume, é o modo de respiração, é o modo de utilização, é a troca rotineira e correta, que é o que a gente tem que fazer. E são cuidados que nos ajudam a conviver, infelizmente, até nós termos essas vacinas que estão para sair, até termos uma droga ideal, né? Que até agora nós não conseguimos, né? Então, aproveitando que você está falando de vacinas, né? Aí nós temos aí vacinas em curso, vacinas em testes, entrevistamos a doutora Sui aqui, que está na frente desses estudos com a vacina de Oxford aqui no Brasil, e nós estamos aí em estágio avançado, graças a Deus, e temos também a vacina da Sinovac, chinesa, junto com o Instituto Butantan, né? E aí eu acredito que até o final vai entrar uma nova agora na AstraZeneca, que vai entrar em setembro, para fazer o teste com a gente também. Né? Que ótimo. É uma nova que é russa. Então, sim. Mas existe em torno de 10 vacinas em fase 3 no mundo adequado. Mais de 150, 160 vacinas ainda em outros níveis de estudo. É uma corrida muito grande, né? No formato vírus atenuado, vírus, pedaços de vírus, e a nova vacina, que é a americana, que está se discutindo, que é aquela formação de genética molecular e realização de um RNA para que o organismo replique uma formação de defesa. É uma vacina oral e também é legal. Essa vacina russa nova, que também é por pedaços, a gente fala sondas, né, do vírus, ela é feita em 2 fases. Então, ela tem uma resposta, aparentemente, fizeram um pouco de nível 3 lá, de etapa 3, mas vai vir para o Brasil agora, a partir de setembro, e é uma coisa que... O que é mais importante em relação à vacina? Para todo mundo está correndo, é que o governo brasileiro nos ajude a entrar na fila da compra dessas vacinas. Não adianta a gente só ser o teste. Não adianta eu ter 9 mil pessoas, 3 mil pessoas. Eu quero o Brasil inteiro vacinando. Para isso, o Ministério da Saúde tem que entrar de pé junto com isso, para que isto funcione, para que nós também estejamos ali nos números de receber essa vacina mais precoce. Não adianta
Sim, mas só assim, ser teste. Eu se a queria gente, tudo. se a gente for pensar, qual que é o objetivo da vacina? Promover imunidade, que é a produção de anticorpos. Daí Isso. você garante que a pessoa fique protegida contra o coronavírus. Mas Sim. essas vacinas, mesmo essas que estão em fase 3, né, como você mencionou e como todo mundo já sabe, elas devem ficar prontas mais para o final do ano, para o próximo semestre do ano que vem. E nós temos aí ainda um longo caminho. Pode ser Sim. que quando essas vacinas fiquem prontas e sejam definitivamente aprovadas e a população tenha acesso a essas vacinas, pode ser que seja um pouco tarde demais, porque a população toda, nesse meio tempo, já teve contato com o vírus e já adquiriu uma imunidade. Uns, de uma forma leve, com a produção de anticorpos, estão imunes, outros sintomas leves e outros indivíduos com sintomas mais graves, mas de alguma forma adquiriram a imunidade. Então, a vacina, se sair, eu acredito que ela não vai ser muito útil, salvo se tiver uma segunda onda de infecção, né? E até lá, eu acho tem que ter esses cuidados de higienização e de uso de máscaras, porque Sim. nós não vamos ter essa vacina agora, o ideal seria termos essa vacina agora, correto? Seria o ideal. Seria o ideal, por quê? Por que todo mundo está atrás do Brasil para testar a vacina? Porque nós estamos expostos ao vírus, boa parte não tem imunidade, né? A gente chama de imunidade de rebanho, a gente tem aí uma pequena parcela da população brasileira que teve contato com o vírus, e é a situação ideal para testar a vacina, mas a gente não tem essa vacina agora. Então, quando tivermos a vacina, pode ser que ela não seja tão necessária, mas obviamente será útil caso tenha aí uma segunda onda, né? Sim. Eu acho que é viável, vai ter, né, essa segunda onda. Isso daí não quer dizer que a gente vai estar livre dela, né? Porque tem países que já começaram a ter essa segunda onda. Então, nós vamos chegar lá. Só se a gente não sair da primeira. Também, como a gente teve muito quarentena, muita coisa segurando a subida dos casos, talvez a gente consiga segurar, a gente não ter essa segunda e continuar nessa primeira do jeito que a gente está indo. Mas eu acho que a abertura tem que ser feita do comércio gradual, a gente precisa viver, as pessoas precisam comer, mas ainda é grave a forma das pessoas não acreditarem na doença e se exporem muito fácil. Todos os dias eu vou trabalhar, eu vejo no caminho um monte de erro na rua. Então, você vê que a pessoa não consegue. Então, aí já me perguntaram, mas a pessoa que usa errado é pior? Eu já nem sei se é melhor usar correto ou não usar. A exposição, eu falo que é a mesma. A pessoa está se achando que está coberta com a máscara no pescoço, ela está exposta. Então, mas não é só na rua que eu vejo. Dentro do hospital tem erro. Tá? Dentro do hospital tem profissionais de saúde que estão lá e se contaminam 100%. Primeiro, pela exposição ser maior. Segundo, pelo erro da máscara, que eu vejo. Não é um só. Todo mundo erra. Não é fácil usar a máscara direita. É uma regra mesmo. Agora, doutora Raquel, como última colocação da minha parte, pela boca, pelo nariz, né, partes úmidas, é por aí que entra o vírus? E pelos olhos, também é uma entrada dos vírus, do coronavírus no organismo? Olhos, boca e nariz. É o principal. A gente foi isolado o vírus em rede de esgoto, final do ano passado até aqui. A gente não sabe se é o coronavírus anterior, que é o coronavírus sazonal, ou se é essa cepa nova. Não tenho essa informação exata, mas o coronavírus ele é um vírus intestinal, então ele também é boca, trato intestinal, como uma ingestão que você faça. Mas ele não tem um efeito infeccioso de translocação maior, mas ele dá o efeito intestinal. E adquirir a nossa mão
nos olhos, no nariz, na boca, não tem jeito. E ele é presente também no ar, né? A gente inspira ele naturalmente, de acordo com que você tiver aquela aeração aspersão do vírus naquele ambiente, que alguém espirra e fica ainda dentro do ambiente. Então, idealmente, que você fique de máscara sempre, no mínimo 2 metros de distância de uma pessoa, porque quando alguém espirra ou tosse, essa gotícula, ela tem uma distância de 1 metro e ela cai. Então, idealmente, é que você mantenha-se distante. Muito bem. Doutora Raquel, e nessa sua despedida, a gente queria uma mensagem tua, né? Deixar aqui uma mensagem. A gente sabe que aqui está a médica, está a mulher, a esposa, a filha, enfim, né? Uma multiplicação de papéis que você representa. Olha, o que eu falo para a mãe ou para a família tenha força, tenha garra, faça as duras penas o distanciamento, que é importante. Você, pessoa que sai para trabalhar, tente usar a máscara corretamente. Isso para a família. Tente usar. Higienize o máximo que você puder e troque de roupa todos os dias que você chegar em casa e coloque para lavar. Não faça exceção nem para blusa, nem para nada. Como médica, o que eu gostaria de falar para um paciente é: seja assistido por seu médico de todas as formas. Faça exame seriado para que você enfrente ou passe ileso, mas seguido por alguém. Isso é o ideal. Automedicação não adianta, não vai eximir você de ter o risco de ações de gravidade dessa doença. Então, ivermectina só se o seu médico passar, anita se o seu médico passar, e o uso correto do corticoide, que não é na primeira semana, é a partir da segunda semana, do ponto de vista terapêutica para esse vírus. Hoje, ele é politratamento, então não é uma droga só. Hoje a gente usa anticoagulante, usa anti-inflamatório, hormonal, usa antibiótico e usa os antivirais de várias montas. E o que eu quero passar, né, como quem está na frente tratando, infelizmente, ainda essa doença não é fácil. Eu estou há 4 meses e ainda eu considero cada paciente um paciente com gravidade. É isso. Obrigada pelo convite, Elias, Lúcia, foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Prazer foi E eu deixo que todos tenham esperança e fé. Eu acredito que essa é quase minha terceira pandemia, segunda pandemia e terceiro surto grave que a gente está passando, né? Eu que não quero mais passar por isso, eu acho que chega. Então, eu espero que todos saiam ilesos o máximo e estou à disposição. Obrigada. Muito bem, olha, muito obrigado. A doutora Raquel Moarec, médica infectologista da Redditor, participando aqui conosco do Especial Saúde, né, trazendo essa aula sobre o que vem enfrentando a doença, sobre o nosso comportamento, como nós temos que nos comportar perante a tudo isso. E olha, muito obrigado, doutora Raquel, força, né, que Deus abençoe você, né, a sua classe, né? Obrigada. Todos aqueles que estão, né, nessa luta juntos. E, efetivamente, temos aqui só um agradecimento a você, deixando aqui já o Especial Saúde aberto, né, para atualizarmos as informações futuras e, certamente, lá na frente, biografias para que você conte um capítulo dessa sua história. Muito obrigado, doutora Raquel. Muito obrigada. Esta, então, a doutora Raquel Moarec participando conosco aqui, com a doutora Lúcia Bel Awad comigo, no Especial Saúde. Pessoal, uma honra ter estado com vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau.